Quais são os sintomas para que a gente tem que ficar de olho, doutor, se está tendo algum problema no coração? Porque tem várias coisas que não estão relacionadas e como o coração é o órgão assim, que a gente considera o mais importante, às vezes a gente está com alguma coisa, fica preocupado e nem é, né? Eu lembro um caso, um amigo que trabalhava comigo, ele falou, nossa, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Ele foi vê-lo no hospital e estava com gases. Então, como que se difere assim, né? Um problema de fato do coração com, sei lá, gases, uma pontada aqui, aquela dor que a gente sente também quando a gente faz muito, tá correndo do jeito errado, dá uma dorzinha. Como é que a gente consegue separar e perceber, eu preciso chamar o médico? Fernando, é muito engraçado. Eu sempre digo que o ônus da prova é do paciente. Uhum. Toda vez que eu estiver num pronto-socorro e receber um paciente com dor no peito, ele vai ter de mostrar que não está infartando. Tá, entendi. Não é? Eu vou acreditar que ou seja, ele vai ter que provar que não está infartando. Então, a doença cardiovascular é uma doença muito facetada, é uma doença traiçoeira. Né? O infarto ele pode acontecer sem dor. Olha. Né? Principalmente na população portadora de diabetes e em pacientes idosos. Uhum. Então, não é a ausência de sintomas que diz que eu sou saudável. Tá. Né? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. A dor clássica, ou seja, o infarto clássico, dor no peito, relacionada à atividade física, com irradiação para membro superior esquerdo, com irradiação para a mandíbula, tal. Isso é tudo muito bonito quando chega de livro na sua mão para você fazer o diagnóstico, mas nem sempre é assim. A manifestação do infarto pode vir como náusea só, pode vir como vômitos, pode vir como como desmaio. Tá. Tem várias manifestações. Mas assim, tá com dor no peito, o ônus da prova é seu. Ou seja, você vai ao médico, você vai ter de mostrar. Não deixe de ir, né? Não deixe de ir. Pode ser gases? Legal, foi gases. Ótimo. Certo? Mas poderia não ser. E hoje, com essa população mais jovem infartando, antigamente você dizia, 20, 25 anos, você chegou aqui dizendo que está com dor no peito, qual o problema? Você não tem nada para fazer? Né? Era o que se dizia antigamente. Quer furar a fila no pronto-socorro? Paciência, né? Hoje não, hoje você acredita que o jovem pode infartar. Já aconteceu comigo, por exemplo, de vários... o caso mais emblemático que eu tenho foi de um jovem que infartou aos 14 anos de idade. Meu Deus. Como infartou aos 14 anos de idade? Existe uma série de drogas recreativas. E algumas delas, tipo a cocaína, ela promove uma contração, ou seja, um espasmo nas artérias do coração, levando ao infarto. Meu Deus. E o prejuízo é o mesmo prejuízo do infarto que acontece naqueles pacientes que têm fatores de risco. Né? Então, chega um jovem de 14 anos e vai dizer, não, você não está infartado? Não, está com dor no peito? Tá. Dor no peito, sudorese, palidez cutânea. Você diz, não, é um transtorno de ansiedade? Não. Você vai fazer o eletro, eu vou escutar a sua história, você vai me dizer o que foi que fez uso nas últimas horas ou nos últimos dias, e eu vou tentar entender o seu quadro clínico. Entendi. A medicina praticada hoje, não é só no Brasil, na série de países, ela depende muito de recursos diagnósticos. Mas eu costumo dizer que 60% a 70% do diagnóstico o paciente traz na conversa. Se você escutar o paciente um pouco mais, você consegue fazer o diagnóstico muito mais preciso do que muitas vezes com auxílio de alguns exames complementares. Não, sem dúvida. Uma curiosidade, tem mais incidência em homem ou mulher disso ou não? É uma coisa equilibrada? Hoje, depende muito da faixa etária, né, Fernando? Tá. A mulher, enquanto ela está numa fase antes da menopausa, não é isso? Ou seja, numa fase reprodutiva, ela tem uma proteção hormonal, né? O estrógeno ele tem a propriedade de preservar as camadas dos vasos. Hoje a gente entende o vaso, a artéria, né, como um órgão funcionante, ele tem função. Né? E aquela função ela é preservada pela presença dos estrógenos. Quando as mulheres atingem numa fase pré-menopausa, ou menopausa, ou pós-menopausa, aquela produção de estrógeno ela vai caindo, as artérias elas vão se tornando mais rígidas e o coração tem que fazer uma força maior de contração para vencer a resistência das artérias. E daí começa o aparecimento de hipertensão, que é um fator de risco grave, numa fase pós-menopausa. Tá. Então, antes da menopausa, o infarto ele incide mais em homens. Mas depois da menopausa, ou seja, depois da quinta década, praticamente os números eles são muito comparáveis. Tá.